2018, século 21, e quantas pessoas ainda acham que sente no coração? Então, quem sente é o cérebro, e o cérebro é dividido em três aspectos. Tem o cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro, o menos evoluído. Depois tem o cérebro límbico e o cérebro neocórtex. Então, o cérebro que sente é o cérebro límbico, o sistema límbico, que é o sistema de emoção. Então, as nossas emoções, que a gente tem que se apaixonar pela gente, é no cérebro, é na cabecinha. E o cérebro neocórtex, é aqui na frente, é o mais evoluído, é da linguagem, do raciocínio. Mas o cérebro que ama é o cérebro límbico. Mas é tão não romântico, né, Fernanda? Ai, Falar que não é o coraçãozinho que ama, que é o cérebro que ama. É o cérebro que ama. E é o cérebro que tem que aprender a amar a gente mesmo. então, quando nós nos amamos, a gente adoece menos. Exatamente. Exatamente. E quais são as doenças que a gente pode relacionar essa falta de amor por nós mesmos? Eu diria que todas, né? Tem um livro do Otto Fenichel, uma bíblia da psicanálise, que ele gasta quase um capítulo explicando o que o Freud falou. Nós temos três tipos de questões. Ou a gente adoece para falar do que a gente está sentindo, ou a gente desenvolve o medo para falar o que a gente está sentindo, ou a gente fica obsessivo e compulsivo para falar o que a gente está sentindo. Freud falou que são as três neuroses que a gente tem. Ou aquelas coisas, aquela jeito esquisitão que a gente tem. Que neurose é mais um saber da psicanálise. É o jeito. Então, quando a gente não dá conta de enfrentar as vidas, a gente pode sentir a garganta arranhando, quando você tem que fazer uma apresentação de trabalho, você está insegura, você está com medo, aí você amanhece sem voz. Ou quando você tem uma reunião de trabalho muito séria para ir, você fica com muita dor de cabeça, fica com enxaqueca que nenhum médico descobre, nenhum neurologista descobre, e você tem uma semana que a sua cabeça dói, que é a famosa enxaqueca. Ou você tem um refluxo, quando você não dá conta de enfrentar algumas coisas para falar, você fica com aquilo saindo de você, que é o refluxo. Então essas são as primeiras doenças, ou aparecem umas manchas roxas no seu corpo. Então a gente tem várias questões que a gente não vai elaborando na vida. Aí tem as mais graves, né? Que são as doenças autoimunes, que são extremamente emocionais, porque a gente tem células negativas no nosso corpo que querem matar células boas, que doenças autoimunes. E nenhuma doença autoimune tem um remédio para aquela doença autoimune. São tantas, hoje são mais de 66. As mais conhecidas são lúpus, psoríase, colite retroulcerativa, a vitiligo, aquela doença que não produz lágrima, que chama jorreio, acho que é essa, eu não sei muito bem o nome, você podia até pesquisar. Vou pesquisar, Tá? pode deixar. Tem a psoríase, tem colite retroulcerativa, fibromialgia, são tantas doenças autoimunes, sabe? Tem a tireoide, doença de Hashimoto, que também é doença autoimune, a púrpura, doença autoimune, são doenças que a medicina não tem como buscar a cura. E hoje a gente sabe que a gente está trabalhando com o paradigma biofísico da medicina. A gente não trabalha mais com paradigma bioquímico. Aquele paradigma cartesiano da época do Descartes, que acreditava, penso, logo existe. Então a medicina calçou muito em cima dela, mas tem uns 20 anos que a medicina já está trabalhando com paradigma biofísico, que é entendendo o ser humano como um todo, que ele precisa de meditar, que ele precisa de psicólogo, que ele precisa do enfermeiro, que ele precisa do serviço social e também do médico, porque hoje a gente trabalha com a interdisciplinaridade. A gente não procura só o médico, a gente procura o médico, a gente procura o psicólogo, a gente procura o nutrólogo, a gente procura o educador físico, porque o ser humano é um todo. A gente procura a igreja para meditar, para ter um encontro com a fé, que a fé é um belo placebo, né? Aquele que agrada a gente, que cura. Então, a gente tem que aprender que todas as doenças, o câncer, e a gente pensa que o câncer acomete pessoas tristes, não. Pela experiência que eu tenho, o câncer acomete muito pessoas que são muito alegres, mas debaixo da máscara da alegria tem uma lágrima. Quantas pessoas? A doença do coração. Eu tenho um amigo meu que é cardiologista, que ele sempre fala: Cássia, encaminhei para você esse mês umas 15 pessoas, elas foram? Falei, não. Aí ele fala: essas pessoas sempre elas preferem estar infartando
do que encontrar um problema emocional na cabeça. Porque a síndrome do pânico, o que é a síndrome do pânico? Que é uma doença do psiquismo, mas ela tem vários sintomas físicos, que hoje a gente trabalha com a área sindrômica, né? De sinais e sintomas. Então a pessoa chega lá achando que está infartando. E esse médico cardiologista, que é meu amigo, ele sempre fala, a pessoa estava com síndrome do pânico, mas eu tenho certeza que ela vai procurar outro cardiologista, porque ela não acreditou que ela não tinha nada no coração. E a doença do coração, quantas pessoas que têm pressão alta são pessoas que têm muita raiva dentro delas? Aí quer dizer, da emoção raiva, você desencadeia a doença no coração. Então, é sempre aquelas emoções, que a gente tem duas emoções, Fernanda. A gente só tem duas emoções, a positiva e a negativa. Simples. Na positiva a gente tem alegria, felicidade e amor. E na negativa a gente tem ansiedade, tristeza e raiva. E essas 6, na verdade, é 2 com subdivisões. Todas elas vão gerar doença, ansiedade, tristeza e raiva. O ser que é muito raivoso, ele acaba tendo um problema do coração. O ser que é muito ansioso acaba desenvolvendo uma doença de estômago, uma doença de pele. E o ser que é muito triste, ele mascara com a tristeza a alegria e acaba tendo câncer, sabe? Então, e aí você deve estar pensando, mas e o ódio? O ódio, de repente, é antagonismo do amor. Quando tem ódio é bom que tem amor. Então, aí todas as outras emoções que a gente